Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos novamente. E ontem nós falamos sobre o amor, né? E nós daremos uma continuidade falando sobre a exclusividade desse amor, tá? A primeira coisa é nós entendermos que o amor, ele flui abundantemente quando nós estamos doando esse amor sem o interesse, sem a reciprocidade, que é a coisa mais difícil, tá? É um desafio muito grande. Nós precisamos pensar muito e refletir muito as nossas atitudes, porque nós queremos, em troca, receber esse amor, tá? Por que nós sempre queremos receber esse amor? Porque nós aprendemos, como eu disse ontem, né, a aula passada, nós aprendemos que eu preciso receber amor. Então eu tenho que ficar bonzinho para alguém gostar de mim, eu tenho que fazer isso ou aquilo para que eu tenha algo em troca. E não é somente isso. Tem uma parte que o meu cérebro, ele tem um pedacinho aí que chama-se centro de recompensa. Então, eu gosto de ser recompensado por aquilo que eu faço, tá? Então, a criança, ela é muito motivada por coisas externas. Isso é bom? Sim, é muito bom. Geraria, por exemplo, uma noradrenalina. A questão, portanto, pessoal, é a forma como nós criamos isso na mente, tá? Nós fizemos essa troca relacionada a sentimentos, entenderam? E não somente ao objeto externo, né, para gerar essa noradrenalina. Porque a noradrenalina a gente quer ganhar, a gente quer vencer, e tem uma coisa em troca, tem uma recompensa. Mas nesse quesito de sentimento, não. E isso é feito uma troca muito grande, né? Essa troca ela acontece bastante na infância e as crianças ficam confusas. Então, o amor é uma troca, né? Foi o que mais ou menos a gente falou ontem, né? Só um minutinho. Então, eu quero que vocês analisem em que momento você não consegue deixar essa reciprocidade. Normalmente, a reciprocidade, a falta dela, é mais fácil com filhos, né? Agora, quando diz respeito, por exemplo, a cônjuge, aí não. Aí nós já temos a questão de querer receber, de querer, inclusive, moldar, né, o outro, tá? Só que, como eu disse, o amor ele chega quando nós estamos tendo ação, porque a gente também começa a entender e a sair dessa criança ferida que precisava muito de um colo, de um carinho, de um acolhimento. Existe um caráter que chama-se caráter oral, que é um caráter que amadurece menos que os outros. Então, é um adulto que ainda tem muito vestígio da criança. Esse caráter, ele busca muito mais por amor. É aquela pessoa pegajosa, que sempre pede amor, que sempre implora por amor, né? Ela acha, no inconsciente, que as pessoas são obrigadas a fazer por ela. Então, ela não faz nada sozinha. Por exemplo, você precisa começar uma atividade física. Você vai comigo? Você precisa trabalhar. Você vai comigo trabalhar? Você me ajuda? Você faz isso? Porque se alguém não me ajudar, eu não consigo. Eu não consigo sozinha. Isso é uma característica oral. Fecha a porta, por favor. É uma característica oral muito complicada de lidar, porque é um adulto que cresceu sem amadurecer tanto. Então, se você tem um pouco de oralidade aí, comece a repensar essa oralidade, tá? São pessoas que acham que o outro é obrigado a fazer. Por exemplo, meu pai e minha mãe, eles são obrigados a fazer por mim. Sim, eles têm uma obrigação quando você é criança, né? Os meus filhos, eu criei, agora eles são obrigados a cuidar de mim, né? Não é bem assim. O meu marido ou a minha esposa são obrigados a fazer isso por mim. Essa é uma ideia que nós temos construída, é uma crença que nos limita. Porque quando eu dependo do outro para fazer por mim, eu não tenho pernas.
Eu tenho uma fragilidade, eu tenho pouca energia para ação, porque eu acho que o outro é obrigado a fazer por mim, né? Então, o ideal é que nós entendamos que o outro pode contribuir quando ele quiser, da maneira que ele quiser, porque ele é o outro, e o meu limite é o outro. Eu preciso respeitar isso. Mas nós temos um hábito de falar assim, você não me ama porque você não está fazendo o que eu quero que você faça. E nós medimos dessa forma, principalmente com filhos, viu, gente? Com filhos há uma tendência muito grande nesse sentido. Então, você me ama se você estiver me obedecendo e fazendo exatamente o que eu acho que é correto, tá? E o amor não acontece dessa forma. Na verdade, o ideal, quem dera, né, se pudéssemos agir 100% no ideal, é simplesmente não fazer nada, deixar o amor fluir. Não fazer nada para receber, mas doar. Conseguir doar esse amor. Eu faço por você indiferente da sua resposta a mim. O ideal seria isso. Como humanos é muito complicado alcançarmos isso, eu peço que nos aproximemos dessa ideia, né? Porque quanto mais você se aproximar, melhor será. Ok? E agora, passando para a neurociência dessa questão. As nossas estruturas neurais, tá? Elas são saudáveis quando a nossa mente é saudável. Mente não é cérebro. Mente é uma coisa, cérebro é outra. Cérebro é palpável e é fisiológico. E mente, não. A mente, ela não é palpável, tá? Então, ela está junto com a minha alma, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. Então, se eu tenho uma mente saudável, ou seja, vou resumir o que é uma mente saudável? Bons pensamentos, tá? Para gerar boas emoções, que automaticamente tem um cérebro saudável. Se eu tenho um cérebro saudável, automaticamente eu tenho um corpo saudável. É mais importante do que alimentação e exercício físico, por incrível que pareça. Então não é importante alimentação e exercício físico? Sim, é muito importante, porque é um todo, tá? Nós somos integrados. Mas se eu tiver que optar, eu opto pela mente saudável, pelos pensamentos saudáveis. Porque esse sim, ele tem muito mais poder de agir nas suas células, em todas as células, na corrente sanguínea, tá? Então, o que isso tem a ver com essa estrutura neural? Eu vou dar um exemplo de Cristo para vocês entenderem. Adoro os exemplos de Cristo, tá? Para vocês entenderem essa neurociência. Cristo, ele vai curar um paralítico, tá? Se não me engano, em Betseba, não me lembro. Ele vai curar esse paralítico e o paralítico chega para Cristo e começa a reclamar. E ele reclama. Cristo não deu atenção a nenhuma das reclamações. Só diz para ele o seguinte: pega o teu leito e vá. Metaforicamente falando, o que ele quis dizer? Porque Cristo falava muito em parábolas, as pessoas não tinham condições de entender, como até hoje não tem, a maioria, né? Tomar o leito e ir significa toma a responsabilidade e vai. Para de reclamar. Olha para vocês verem. Ele não perguntou, nossa, mesmo? Aconteceu isso? Foi assim? Coitado de você, não. Simplesmente falou, pega seu leito e vá. E ele pegou o leito e foi caminhando, tá? E isso foi uma cura. O que eu quero dizer com esse exemplo? Eu parto do pressuposto de que nada acontece sem Deus. Então, tudo para mim, Deus, né? Se eu parto desse pressuposto, eu não fico afirmando isso a todo momento. Inclusive as nossas responsabilidades. Tá? Porque tem pessoas que confundem quando falam, nós somos dependentes de Deus. Aí a pessoa acha que é sentar e não fazer mais nada. Não é isso. Nós temos a nossa responsabilidade, né? E a reclamação, ela significa um pensamento ruim. Lembra que eu falei da estrutura neural? Um pensamento ruim é igual a um cérebro ruim, que é igual a problema e doença, tá? Por que a gente reclama tanto? Porque nós achamos que nós somos a pedra mais preciosa e queremos provar isso para todo mundo. Nós queremos provar o nosso valor. Não precisamos provar, nós já somos um diamante. Às vezes nós estamos no lodo, mas diamante no lodo é diamante do mesmo jeito, só precisa ser limpo.
tá? Então, na tentativa de provar que eu tenho algum valor, eu começo a contar histórias, a falar de mim, a exigir que o outro entenda quem eu sou e que o outro me valorize. E eu faço isso até de forma inconsciente. E eu faço isso usando atributos negativos. Por exemplo, você não sabe a pessoa que eu sou, você não me valoriza porque eu faço tudo. Nós temos uma mania de dramatizar. Porque eu faço tudo sozinha, está tudo nas minhas costas. Por que está nas suas costas? Você já parou para pensar que talvez você queira que esteja nas suas costas porque assim você é heroína ou um herói? Se está tudo nas suas costas, tira. O poder é seu. Ah, mas se não for eu, não sai. Então é uma escolha sua. Se sem você não sai e a sua escolha é fazer tudo, não reclame. Eu não tenho escolha. Tem. Você tem uma escolha. Você tem a escolha de deixar pra lá. Ah, mas eu não dou conta. Aí eu não posso fazer nada. Se você não dá conta, aí já foi uma escolha. O próprio silêncio é uma escolha. Se você não dá conta de ver as coisas, vamos dar um exemplo simples de casa. Casa é o mais fácil de dar exemplo, né? Eu não aguento essa bagunça de todo mundo. Se eu não arrumar, ninguém arruma. Aí eu falo pra você, então deixa bagunçado. Mas eu não aguento deixar bagunçado. Você já deu a resposta. Você não aguenta deixar bagunçado, então você vai arrumar sem reclamar. Você que não aguenta, não é o outro. Só que nós queremos que o outro faça por nós. Mas se a gente tomar outra postura, a gente vai ter um resultado melhor. Por exemplo, eu gosto muito de chegar na minha casa e está tudo organizado. Então eu contribuo porque eu tenho um adolescente na minha casa e tenho criança. E o adolescente e a criança, eles não têm a mesma linha de raciocínio de um adulto, eles esquecem, eles são distraídos, eles estão com hormônios, principalmente o adolescente, à flor da pele. Eu tenho condições de cobrar de uma criança e do adolescente como eu cobraria de um adulto. O que eu faço? Eu deixo uma folhinha anotada para as crianças lá em casa. Olha, essa é a sua obrigação de hoje e essa é a sua. Eu chego lá, fez, por quê? Porque eles estão visualizando. Ah, mas as suas filhas obedecem, a minha não. Aí é uma questão de como que você conduziu desde pequeno. Porque aí depois de grande é um pouquinho mais difícil. É impossível? Não, mas é mais difícil. Aí você tem que entender também. Porque quando as minhas filhas fazem coisas que eu percebo que foi falha minha, é ruim demais. Mas eu tenho que perceber que eu vou falhar. Eu sou humana. Então eu vou falhar. E as minhas falhas vão fazê-las crescer. Isso não quer dizer que eu tenho que falhar o tempo inteiro, né? Vamos procurar melhorar. Mas as falhas fazem a gente crescer e fazem nossos filhos também crescerem. O exemplo que eu estou dando aqui é, se você que não aguenta, se você que não suporta, você já deu a resposta. A decisão foi sua já de fazer. Então não reclama. Ah, mas alguém tem que me ajudar? Tem. Teria. Seria o ideal. Mas eu não posso comandar a vida do outro. Eu posso fazer isso talvez com meu filho pequenininho, mas vai tentar fazer isso com seu filho mais velho. O tanto que é muito mais complicado. Nós queremos a vida que nós desenhamos para os nossos filhos. E tomara que eles vivam pelo menos próximo disso, porque a gente sofre. E principalmente porque nós temos uma maturidade que vai além da deles. E a gente enxerga coisa que não adianta falar, eles não estão enxergando. Então eles vão ter que quebrar a cara. E a gente aqui sofre pra caramba. Mas como passar por isso? Sofrendo menos, entendendo que ele é um ser, ele precisa de evolução, ele precisa de aprendizado. E nem sempre a fala vai ser o aprendizado. Quem dera se fosse. Você sairia aqui dos 50 tons para a cura, quase pronto para morrer, porque já cumpriu a missão toda. Entenderam? Então, as palavras, elas vão chegando, elas vão fazendo sentido devagar. É com o tempo que elas vão fazendo sentido. E a gente vai evoluir até o fim da vida. Então, a gente sempre vai ter uma coisinha para aprender, graças a Deus. Né? Então, amor exclusivo é isso. Amor exclusivo é quando nós queremos que o outro olhe para nós. E aí, tem um detalhe. Agora vamos dar exemplos, né, de famílias que eu gosto muito. O marido não pode amar a sogra. A esposa não pode amar um irmão. Porque nós temos ciúmes. Nós queremos exclusividade. E o filho, ele tem que amar muito mais a gente. Então, se um casal for separar, a primeira coisa que acontece é um pai ou a mãe colocar um contra o outro. Mas você não entende que fulano fez isso comigo? Não, seu filho não tem que entender isso. Isso é problema de vocês. Mas o que ele fez comigo é muito grave, ele fez com você. Mas o que ele fez com os meus filhos? Não tira essa imagem.
Isso é pior para o seu filho. Aí é uma decisão sua, né? A gente não vai entrar nisso agora, não. A gente vai para frente. Isso é outro assunto. Tá? Mas a gente quer uma exclusividade de amor. Quantos pacientes eu recebo aqui? Uma vez uma pessoa perguntou para mim, foi até um primo meu. Dani, no consultório, os maiores problemas são de pais separados? Eu falei, não. Os maiores problemas são de pais que não dão certo. Separados ou casados. Esses são os piores problemas de consultório. Que tiveram uma infância horrível, com pais separados ou juntos. Porque, não que eu sou a favor de separação, não é isso, né? Embora não sou a favor, não sou totalmente contra. Depende da situação. Mas a gente tem que lutar por um casamento, tem que fazer dar certo, dentro de algumas possibilidades e sem deixar isso refletir nos filhos. Porque você é um filho que tem reflexo da sua infância. Você é uma pessoa hoje crescida e adulta que tem a estrutura da sua infância e seus filhos terão, os seus netos terão, seus sobrinhos terão essa estrutura. Tá? Então, não custa nada a gente deixar a criança de fora de algumas situações, ou o adolescente também. A cabeça deles não funciona como a nossa, eles são cheios de hormônios ali, principalmente adolescente gritando. E nós já passamos por isso. Então não queira aliados, não. Quem gosta de aliado é vítima. Vítima adora aliado para tudo. Para negócio, então, nem se fala. Então, quem gosta de aliado é vítima. Não seja vítima. Para de querer aliados para você. Entende? E o amor, ele tem muito a ver com isso. Com o não egoísmo. E como é difícil, né? Como é difícil não ter egoísmo. Porque às vezes as pessoas julgam. E às vezes as pessoas não entendem o que aconteceu. De repente você está protegendo um filho seu. Por isso que você não conta as coisas. Só que isso é a minoria. Né? Eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso, tá? Hoje, o que eu vou pedir para vocês é uma tarefa que para alguns vai ser muito difícil, porque eu comentando com algumas pessoas nos bastidores, alguém já fala, eu não vou conseguir. Você vai ficar 24 horas sem reclamar de nada, absolutamente nada. Nem na sua mente. Você vai tirar até o pensamento compulsivo da reclamação, ok? É a tarefa de hoje. Hoje tem 2 tarefinhas, no final eu falo a outra. Mas uma delas é não reclamar, de jeito nenhum. É uma tarefa, é uma maratona, vamos cumprir. Não reclamar de jeito nenhum. E eu gostaria que você anotasse no seu caderninho todas as vezes que você foi para reclamar e não reclamou. Todas as vezes que caberia uma reclamação e você não reclamou, por causa do desafio. E que você percebesse ao longo do dia como você reclama no trânsito, de uma coisa ou de outra, como você faz críticas, que a crítica é uma reclamação, tá? É outro tipo de reclamação, mas é reclamação. E eu gostaria que você analisasse o dia todo. Você criticou uma pessoa que passou e te esbarrou, você criticou alguém que fez algo errado, ao invés de você olhar para ele e falar, coitado, né? Não, você criticou, você reclamou. Eu gostaria que vocês anotassem isso. Eu tô com uma dor de cabeça, isso também é uma reclamação. Mas eu não posso falar que eu tô com dor de cabeça? Nessas 24 horas, não. Você tá bem? Tô. Sua cabeça tá bem? Tá ótimo. Não tá não, mas você vai falar que tá ótimo. Nós vamos fazer esse teste hoje, tá? Então, recapitulando aqui. Nós temos estruturas neurais, como eu disse. E começa da mente. Então, como que é o processo do meu corpo em relação a doença, a problemas, a qualquer coisa, tá? E deixa eu deixar bem claro que a gente busca dinheiro para alcançar a paz, a alegria, a felicidade e o amor. A gente busca fama para paz, felicidade e amor. E tudo mais que a gente busca na nossa vida é para paz, felicidade e amor. Tá? Independente de como a gente busca. Mas o dinheiro não é para isso, não. É para eu participar, para eu divertir. E faz parte da felicidade. Então, a gente sempre, no final das contas, nós estamos buscando isso. Como é que funciona a nossa estrutura? Primeiro é mente. Primeira coisa é mente. Mas eu tenho, isso é genético, não importa. Para quem não conhece a epigenética, leia depois, tem muitos artigos, tá, acadêmicos falando da epigenética. O que é epigenética?
Significa que a genética ela é importante, mas ela não é decisiva. Então, se a família inteira tem diabetes, você só terá diabetes se você der abertura para isso. A epigenética já comprova isso, tá? Tanto comprova que eu vou dar um exemplo aqui. É claro que entra a parte espiritual, mas todo mundo fala que diabetes é algo que não tem como curar. E o Hernani, todo mundo conhece, ele estava passando para diabetes tipo 1 e ele conseguiu a cura. Então, é possível sim, tá? Os médicos é que não estão entendendo nada, né? Com toda a documentação lá. Mas vamos lá. Nós temos uma estrutura mental que está ligada com o nosso pensamento. Ela é energética. Energética não é de místico, não é nada disso. É física. Estou falando de física quântica, tá? Então, nós temos uma estrutura. Essa estrutura é mental. É pensamento. Ou seja, não é palpável, tá? Dessa estrutura, quando eu penso, eu comunico. Aí já começa a vir para o cérebro. Só que antes eu pensei, começa a vir para o meu cérebro. Quando existe a comunicação sináptica, que são pulsos elétricos no meu cérebro, então veja que eu estou falando de energia, eu estou falando até de pulso elétrico, tá? Aí vai dar origem a uma sensação, isso vai derramar na minha corrente sanguínea, vai me adoecer ou vai me curar. Mas e problema? O que tem a ver problema? A forma como eu recebo o problema me dá essa estrutura. Entenderam? Eu recebo um problema e eu jogo, porque nós temos alguns órgãos que eles são um pouco mais responsáveis por algumas emoções. Por exemplo, o rim, ele é muito responsável pelo medo. Todas as células sentem medo, mas o rim, ele pega uma carga maior. O estômago e o meu fígado, eles pegam uma carga maior da raiva. Tá? Mas todas as células sentem. Então, eu fico tão nervoso com as situações, eu sou tão estourado, eu sou tão impaciente, e eu, de repente, não bebo, tenho uma alimentação boa e dou cirrose. Entenderam? Ou, melhor, vou dar outro exemplo inverso. Eu bebo muito, eu como muita coisa errada e eu nunca tive problema de fígado. Então, por isso que eu estou mostrando para vocês que a estrutura mental, ela é mais forte do que uma alimentação que é externa. Não que a alimentação não seja importante, é muito importante. A alimentação e a atividade física, mas a estrutura mental, ela é primária. O restante é secundário. Falo isso com total segurança para vocês, de acordo com o que nós temos de mais moderno. Como eu disse, né, para vocês, acho que anteontem, eu tenho formação em neurociência, eu sou especialista em neurociência, amo, e sou uma neurocientista que está sempre atualizada. Então, essa é uma atualização muito recente. Tá? A nossa estrutura neural, ela é primária. Por isso eu convido vocês aí para organizar a sua estrutura mental, que é o que nós estamos fazendo desde o primeiro dia, gerando plasticidade cerebral. E a primeira coisa que eu tenho que entender é o meu limite. E o outro é o meu limite. Ixi, agora enrolou, né? Porque se o outro é meu limite, eu preciso aceitá-lo como ele é. No relacionamento, eu sempre falo assim, você aceita a pessoa como ela é, mas os dois têm que crescer. Você tem que contribuir para que essa pessoa melhore, contribuir. E essa pessoa tem que contribuir com você para que você melhore. Isso não significa que você impõe as normas de como a pessoa vai ser. É diferente também. Veja que é uma linha tênue no que eu falo. Então, a gente tem que prestar muita atenção e fazer muita análise. Tá ok? Bom, então vamos lá. Para quem não está em dia, eu peço para que coloque tudo em dia, porque agora a gente vai passar por um outro processo. E eu quero lembrar vocês que tem muita gente diferente fazendo a maratona. Então, tem gente que está aqui para tratar o relacionamento. Tem gente que está aqui para tratar pai e mãe, ou filhos. Tem gente que está aqui para tratar prosperidade e tem gente que é unicamente dinheiro. Não estou ganhando dinheiro, quero montar um negócio. Então, cada um tem uma busca. Né? Agora, tem pessoas que estão me mandando mensagem, estão falando que está buscando, já não está sabendo de mais nada, que está dando tudo certo para ela, tudo que fala é para ela, isso é melhor ainda. Então, hoje nós vamos pegar um pouquinho da nossa parte externa material, tá? Além da tarefa de você ficar 24
4 horas sem reclamar. Aqueles que querem empreender, quem estiver com vontade de empreender, começar uma coisa nova, nós vamos começar hoje também, e sempre no finalzinho da live a gente vai dar algumas dicas para essa questão. Você vai escolher alguma coisa que você seja bom. Tem gente que vem procurar emprego aqui para mim, eu falo assim, você é bom em quê? A pessoa fala, eu formei nisso. Eu não perguntei em que é que formou. Eu perguntei em que você é bom. O que você sabe fazer de bom? Tá? Pensa aí, para quem quer empreender. Aqueles que não querem, segura a mão aí um pouquinho, porque a gente vai falar de tudo aqui. Começa a pensar nisso aí, passa o dia pensando uma coisa que você gostaria de fazer, uma coisa que você gostaria de empreender, né? E existem vários cenários. Eu tenho uma formação também, que eu tenho 2 faculdades, né? Uma delas é em comunicação empresarial, que é uma parte da administração. E eles falam que o cenário pessimista é aquele que você ganha menos. E eu vou aqui na contramão, porque eu discordo. O cenário pessimista é você voltar para o lugar que você está. Não pior que isso, né? Então, nós vamos fazer de forma que muitas pessoas vendem, né? Chega e fala assim, olha, você vai ganhar 1 milhão com isso aqui. Um dia uma pessoa veio me vender um produto, que eu não vou falar o nome aqui, né? E ela falou para mim assim, é possível você ficar milionário? Aí eu falei assim, tá, quanto tempo você está na empresa? 6 meses. Você ficou milionário? Não. Daqui 6 meses você vai ficar milionário? Ah, tem chance. Falei, quanto que você tira na empresa? Ah, não, meu supervisor. Eu falei, não, você. Porque se em 1 ano eu posso ficar milionário, eu quero saber quanto que você tira. Quanto você tirou esse mês? E a pessoa, ainda bem que foi muito honesta, mas ela custou me contar que tinha tirado R$800. Então eu fico muito brava com esse tipo de marketing. Porque é possível você ganhar 1 milhão? Claro que é. É óbvio que é. Mas as pessoas têm que te contar que tem os processos. E que eles também passaram pelos processos, a não ser que eles tenham, né, ganhado isso aí como herança. Caso contrário, tem processos. Até o processo do mercado é esse, ó, de altos e baixos, né? Então, é super possível você fazer, sim, uma vida maravilhosa financeiramente, mas você tem que partir de um princípio, você tem que organizar cenários e nós vamos fazer isso aqui. O primeiro passo é você saber o que você gosta e o que você gostaria de fazer, ok? E aí a gente vai começar então a falar nesse assunto aqui. Ou se você está procurando um emprego, em que você quer trabalhar, a gente vai começar a entrar agora na vida financeira, tá? Tarefinha de casa, pensar no que você gosta e não reclamar. Fácil ou difícil, hein? Bom, e eu gostaria também que quem não estiver em dia com a maratona ficasse em dia, né? Para nós dar um segmento que a gente está passando por uma outra parte agora. A gente vai passar por uma ação mais maciça. Outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês. Tem gente que eu estou acompanhando muito de perto, que sempre me manda recados. Você, se ainda não teve uma mudança, algo que te motivasse, algo que fizesse sentido na sua vida, me manda uma mensagem para a gente poder conversar, tá? E se você ainda não conseguiu fazer nada na maratona, aí é diferente. Eu estou falando aqueles que estão se empenhando e fazendo tudo o que eu peço e ainda assim não estão conseguindo. Conseguem perceber a diferença? Porque aquele que não fez nada da maratona nem um dia, aí não tem como. Entenderam? Então, se você está se empenhando e mesmo assim não teve melhora nenhuma, me procura, tá? E quero que vocês repensem o amor, porque ontem, nas mensagens, tinha frases que depois a gente vai conversar sobre elas, que não sei se ficou entendido o que é o amor próprio e o amor ao outro, tá? O amor é você se amar, não é você amanhã amanhecer apaixonado por você, não. É você começar a fazer coisas para o seu bem-estar de uma forma responsável. É o seu adulto cuidando da sua criança. E amar ao outro é você fazer aquilo que está nas suas possibilidades para que você não fique em dívida. Porque, principalmente em relacionamento amoroso, tem gente que faz e não recebe nada. A pessoa que não está fazendo nada, até ela é a primeira a sair, porque ela não aguenta, ela fica devedora demais. Entendeu? Então, faça na medida que estiver sendo um fluxo. Ah, mas Daniela, você não falou que tem que ser que não posso buscar reciprocidade? Você não vai fazer com essa intenção.
Mas se você está doando e não tem um fluxo, talvez seja a hora de se retirar. Entendem a diferença? E não de você ficar reclamando e querendo moldar a pessoa. Se a pessoa, às vezes, você dá muito carinho físico. E às vezes a pessoa não te dá muito carinho físico, mas ela faz outras coisas. Aí compensa. A gente tem que entender isso também. O único amor que fica em desequilíbrio é dos pais para os filhos. Os pais sempre fazem mais. Tá? Então, se você é um filho que está exigindo do seu... se você é um pai ou uma mãe que está exigindo do seu filho, isso vai contra a sistêmica. Os pais sempre fazem mais para os filhos. E outra coisa no amor que também é diferente é que um professor sempre faz mais para o aluno. Essa é a única, na sistêmica, é a única diferença, né, que existe. O restante tem que fluir. Então, se você tem um relacionamento que você doa demais e a pessoa não doa, aí eu quero que você faça duas reflexões. Será que ele não doa mesmo? Porque às vezes ele doa de outra forma. E eu que estou exigindo tudo do meu jeito? Ou essa pessoa realmente é ruim? Porque quando a gente para pensar, a gente começa a ver algumas qualidades. Às vezes ele não te dá um carinho físico. A forma dessa pessoa dar um carinho é diferente. Leve para análise. Tudo na sua vida leva para análise, antes de julgar. Tá? Lembrando que quando o Chapeuzinho Vermelho conta a história, o lobo mau é sempre lobo mau. É igual o Tom e Jerry. O que o Tom estava fazendo? Procurando o Jerry, que é a natureza. E ele sempre foi vilão, porque ele estava seguindo a natureza dele. Olha só. Né? Então, vamos observar os nossos julgamentos. Como eu estou julgando? Porque se eu julgo menos, eu reclamo menos também. Porque eu critico menos. E eu amo mais. E eu tenho mais empatia.